Olá pessoal, nesse tempo de pandemia, todo mundo em casa, paramos nossas aulas, e eu sei o quanto é difícil a gente estudar em casa, né? Sem ter aquele professor falando direto com você, 1 hora de aula seguida, resolvendo as questões, falando diretamente com você e você interagindo diretamente com ele. Pois quando você fica em casa lá sozinho, isolado, é difícil para pessoas que não têm o costume, né, se concentrar. Mas aqui eu vou dar algumas dicas a vocês de como vocês vão maximizar os estudos, tá ok? E como vai ser essas próximas 4 semanas onde a gente vai estudar química inorgânica, tá joia? Então vamos lá. Primeira coisa, vocês têm que entender que existem ferramentas que podem auxiliar vocês a estudar sozinho em casa. Que ferramentas são essas? A gente tem o Pomodoro, tá ok? É uma técnica italiana, joia? Que é bem legal para você estudar no seu dia a dia, para você ter o costume de focar no que você está fazendo. Pode ser utilizado tanto para estudo como trabalho. A gente tem o Trello, que é uma ferramenta online, tá ok? Onde ele vai lhe ajudar a você organizar o seu mês, tudo que você tem que fazer. Mas aqui, né, a gente está dando foco mais na questão de estudar. E tem o Kanban. Kanban é uma ferramentazinha aí, você não tem muito acesso à internet, a computador, você pode fazer na parede da sua casa, utilizando o post-it, ok? Então, essa ferramenta Pomodoro aí, ó, simplesmente, ela é uma ferramenta onde você vai passar 25 minutos concentrado naquela tarefa, certo? Não vai fazer nada, somente aquela tarefa. Depois você vai fazer um intervalo de 5 a 10 minutos e depois você vai voltar os 25 minutos, tá ok? Então você faz isso 4 vezes. Depois que você fizer isso, você vai dar um descanso maior, certo? Você dá um descanso maior de 30 a 20 minutos. É aquela hora que você vai parar e assistir um episódiozinho lá do anime, né? Que anime é curtinho, sério, normalmente os episódios são muito grandes, ok? Esse é o Pomodoro. Pesquisa, dá uma olhada na internet como é que funciona esse Pomodoro, é uma ferramenta muito legal e muito útil, ok? Aí a gente tem o Trello, que você pode se organizar durante o mês. Para mim aqui no caso, eu organizei nas minhas aulas de vocês, tá ok? Isso aqui é o meu Trello voltado apenas para o projeto de interação, onde eu tenho que preparar podcast de história da química, o material de química orgânica teórico e o material de química inorgânica exercício. Eu fiz exercício, então eu tenho que fazer isso. O que foi que eu já comecei a fazer? Eu já comecei a fazer um material com maximizar os estudos, que é esse material que eu estou falando com vocês, e tenho que fazer o vídeo, que é justamente esse vídeo que eu estou fazendo. Então quando você entra lá no Trello, pesquisa, certo? Pesquisa como funciona o Trello, que você vai ver com uma ferramenta muito legal. Você pode organizar o seu mês todo, certo? Não tem o costume de organizar um mês? Organiza uma semana. Com o tempo você se acostuma, vai. Mês, organiza semestre e por aí vai, tá bom? Eu não consigo organizar um semestre, certo? O meu no máximo eu organizo por mês. E o mais legal aqui desse Trello é que quando você clica para aqui, ó, preparar podcast de química, então eu vou ter que ler artigos, certo? Eu vou ter que procurar outras fontes de referência, vou assistir vídeos, tudo. E eu posso colocar tudo aqui, ó, no checklist. Posso colocar aqui no caso, aqui, ó, pesquisar artigos bibliográficos. Eu posso colocar aqui, assistir vídeo de tal pessoa, fazer resumo de tal coisa. Eu posso colocar aqui e conforme eu vou fazendo essa atividade eu vou marcando. Fiz isso, fiz isso, fiz isso. E aqui ele vai me dizendo a porcentagem do que eu já fiz. Aqui você coloca uma data de entrega, certo? O prazo que você tem que fazer isso. E ele vai lhe lembrando no e-mail toda vez. Ó, você tem até tal dia para fazer isso. Tem até tal dia para fazer isso. Tem até tal dia para fazer isso. Tá ok? É bem interessante. Em um dia você consegue organizar o seu mês todo. Joia? E o Kanban que eu falei para vocês, tá aqui.
o Kanbanzinho da gente. O Kanban você vai isso na parede, tá ok? Pega para essa parede, faz uma marcação de X e faz o que você tem que fazer, o que você está fazendo e o que você já fez. Aí aqui daí fazer o que estudar, né? Você coloca o que estudar, o que estou estudando, o que já estudei. Joia? Aí com os post-its assim coladinho na parede, você vai anotando e você vai trocando post-it. Aqui é para fazer, você já começou a fazer, então bota aqui, tá fazendo. Terminou de fazer, tira o que tá fazendo e bota no feito, tá ok? Um post-itzinho. É bem legal e fácil. Você vai conseguir fazer isso de um dia pro outro? Não, aí se organiza, tá bom? Isso vai servir até para vocês de trabalho. Quando entrar na faculdade, né? Próximo ano todo mundo aí na faculdade. Quem for fazer engenharia aí, é bom se organizar isso aqui. Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4. Um monte de matéria de uma vez só. Sempre é bom dar uma olhadinha nisso, tá bom? Pesquisa, dá uma olhadinha na internet sobre essas ferramentas. Agora voltando mais especificamente para o nosso curso, ok? O nosso projeto de interação. O nosso cronograma agora, ok? Eu vou ficar com vocês 4 semanas seguidas vendo química inorgânica. A nossa primeira semana, que é essa semana, tá ok? A gente vai começar com... A gente vai começar com introdução a ligações químicas, teoria eletrolítica de arrênios. O material, assim que eu postar esse vídeo, o material já vai estar lá no nosso Google Sala de Aula, tá ok? Na semana 2 a gente vai estudar os ácidos de arrênios. Na semana 3 a gente vai estudar as bases e os sais de arrênios. E na semana 4 a gente vai estudar os óxidos. Joia? Esse é o nosso cronogramazinho. O livro de referência que eu utilizo para preparar essas aulas, certo? Basicamente eu utilizo 3 livros. E quando eu vou falar alguma coisa de algum cientista, eu utilizo artigos, tá bom? Então aqui, ó, o Feltri, o Marta Reis e o Atkins, que é o livro superior, que é quando eu vejo que está tendo algum atrito, alguma confusão entre esses dois aqui, certo? E acontece muito em livro de ensino médio, uma definição tá diferente da outra, aí eu vou e consulto lá o Atkins, tá ok? Que é o Princípio da Química, que é um livro universitário, ok? Aí como é que vocês vão fazer para aproveitar ao máximo as coisas que eu vou tentar passar para vocês nessa aula? Certo? Você já pode organizar isso aí lá no seu Trelozinho ou no seu Kanban, tá ok? Primeiramente, sempre antes de eu mandar a aula, eu vou mandar o material. Então, leia o material. Desculpa. Então, leia o material antes. Leia o material. Se for no podcast, escute. Se for uma ficha de nivelamento, resolva a ficha antes. Tá joia? Aí você vai fazer isso. Aí você vai pesquisar outras fontes sobre o conteúdo. Pode ir lá, vai no Descomplica, vai no Ajuda Aí, vai no site daquele professor que você gosta de assistir no YouTube, pega a apostila daquele professor ali do Dev, que as aulas dele, pá, não sei o que, procura material e estuda, ok? Depois aqui, ó, você vai lá e assiste a minha aula, né? A aula principal. Ah, professor, mas se tem um outro que cabe ensinar tão melhor, por que eu vou assistir a sua aula principal? Porque o material que eu dei, os exercícios que eu dei, eu vou explicar nessa minha aula principal. Então talvez passe alguma coisa batido, tá bom? Mas fica a critério de vocês. Assim que vocês tirarem assistirem a aula principal, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão tirar dúvidas. Eu não vou fazer live. Todos os meus vídeos vão estar lá no YouTubezinho, tá ok? Vou publicar no YouTube. Também vou mandar nos grupos, joia? Mas nos grupos são muitas pessoas falando ao mesmo tempo. Então, essa coisa de pessoas falando ao mesmo tempo, às vezes uma dúvida de vocês, e vocês colocarem lá, eu não consigo acompanhar. Lá no YouTube não, lá no YouTube nos comentários, você coloca a sua dúvida, de preferência, coloca um minuto, certo? De onde eu falei dessa coisa que lhe causou dúvida, que eu vou lá no vídeo, olho aquilo e respondo a você. E tiro a sua dúvida, tá bom? Respondo a você. Tá ok? Fez isso tudo, o que é que você vai fazer? Ó, você vai responder as questões. Os meus gabaritos eu só mando uma semana depois.
Então se eu mandar uma ficha hoje que tem exercício, o meu gabarito só sai na próxima semana. Tá ok? Para ninguém filar. Porque se tiver dúvida, tira a dúvida. Tira a dúvida. Já é? Porque só com o gabarito você não vai tirar essa dúvida. Você mesmo vai saber qual é a resposta certa. Depois que você faz isso, o que é que você vai fazer? Você vai fazer uma simplificação do conteúdo que você estudou. Por que essa simplificação? Essa simplificação eu gosto de fazer de 3 formas diferentes. Tá ok? Quais são essas 3 formas? Resumo, mapa mental, que é o meu favorito, tá ok? Para o que eu ensino, a química inorgânica, química geral, o mapa mental é o mais legal de tudo. E tem os flashcards. Flashcards é mais utilizado para orgânica e para coisas que precisam de muitas definições. Biologia, datas históricas, coisas do tipo. Já é? Então o que é um resumo? Um resumo simplesmente você vai tentar colocar em uma folha ou 2 no máximo aquilo que você está estudando. Uma coisa que eu digo, quanto mais apapagaiado você fizer, melhor você vai decorar, melhor você vai entender esse resumo, tá ok? Quanto mais cor, quanto mais letra, quanto mais tempo você passar fazendo esse resumo, deixando ele a sua cara, tá ok? Você vai ficar com esse assunto mais fixo na sua cabeça. E vai ser bem legal estudar por ele, tá ok? Mas você é aquela pessoa gótica, só gosta de preto e branco, tá bom, vai aprender também, tá bom? Vai ser da mesma forma. Mapa mental, né? Nas minhas aulas normalmente eu sempre coloco um mapinha mental. Mapa mental sempre vai ser uma folha de papel ofício, onde vai ter um tema central, certo? Aqui ó, tema central. E desse tema central você vai buscar as principais definições ou principais classificações. Esse aqui é o mapa mental que eu vou passar para vocês ao final da aulinha de resumo sobre ligações químicas, onde simplesmente é um resumo de ligações metálicas, ligações covalentes, ligações iônicas, tá ok? E aqui vai pegando aqui um pedacinho a regra do octeto. Então isso é um mapa mental. Da mesma forma do resumo, quanto mais apapagaiado, quanto mais colorido, quanto mais tempo você passar, certo? Ajustando esse mapa mental, melhor vai ficar gravado na sua cabeça, tá ok? Você vai se lembrar do porquê você fez aquilo, porquê essa cor, por que eu fiz dessa forma? Por que esse desenho? Aí tudo isso vai fazer uma ligação, certo? Na sua memória, que vai ajudar vocês a decorar bastante, ok? Aí a gente tem um flashcards. Flashcards são essas fichinhas aqui, ó, onde você compra, certo? É bem baratinho, um pacotinho com 100, parece que é 12 reais, certo? Um pacotinhozinho com 100. E você pode fazer ele de 2 formas. Você pode fazer ele como resumo. Você pode fazer aqui um formulário, colocar só formulários, tá ok? Por exemplo, de física mesmo, de forma de física, velocidade média igual a delta S sobre delta T, S igual a S0 na velocidade vezes tempo, S igual a S0 mais VT mais aceleração, tempo quadrado sobre 2. Então você vai pegar na frente da coxinha e vai colocar somente os formulários, tá bom? Então isso pode fazer um resuminho legal no flashcard. Mas o que eu mais gosto dos flashcards é você fazer um flashcard do tipo pergunta e resposta. Na frente você coloca a pergunta, nas costas você coloca a resposta. Então você estuda, tá bom? Você mistura como se fosse um jogo de cartas, tá ok? E puxa uma carta aleatória, vai estar lá, pergunta. Aí você pega e tenta responder. Aí você responde mentalmente, depois você pega e olha atrás e vê se você realmente já decorou aquele assunto. Isso é mais para coisas de definições, tá ok? Coisas que vocês necessitam decorar, ok? Por exemplo, qual é o tipo de, sei lá, durante a mastigação, o que acontece? Aí lá, quando você vira lá e durante a mastigação, a saliva se mistura com os alimentos e a ptialina dissolve, quebra amidos grandes, coisas do tipo, tá entendendo? Aí fica bem legal aí esse flashcards. Eu gosto bastante de trabalhar com os flashcards.
E além dessas ferramentas todas, a ferramenta que eu mais gosto, que eu utilizo em todas as minhas salas de aulas com os meus alunos, tá ok? É isso aqui, ó, é o planner, tá ok? Onde esse planner aí, ó, é o exemplo de um planner semanal, tá ok? Eu mandei no grupo lá para vocês a dica de como estudar bem e mandei um exemplo desse plannerzinho aí. Então o que é que aconteceu aqui, ó? O assunto lá da semana, o professor falou sobre introdução a compostos inorgânicos. Então você colocou aqui, ó, introdução aos compostos inorgânicos, tá cá. Isso aqui não é a data que o professor ensinou, certo? Isso aqui é o dia que você estudou aquele assunto. Então eu estudei em casa, aqui de Química 1, esse assunto no dia 14/4. Tá aqui, ó, bonitinho. Marquei com X aqui, ó. Poxa, fiquei com dúvida na nomenclatura dos álcools e na diferença entre ionização e dissociação. Eu vou guardar essa dúvida para mim, pessoal? Não. Você tem que tirar essa dúvida, joia? Assim que você tirar a dúvida, então o que é que você faz? Vai fazer aqui como eu fiz, ó. Quando você tirar a dúvida, você passa um risquinho aqui, ó. Não apaga a sua dúvida, porque essa dúvida pode voltar. Mais na frente, daqui a 3, 4 semanas, você pode esquecer. Eita, o que foi isso aqui mesmo? Quando você pegar o seu plannerzinho lá, ou no computador, certo? Eu mandei um arquivo do Word, que vocês podem alterar, acrescentar, fazer o que vocês quiserem. Ou quem preferir, imprimir aquilo e querer escrever à mão, certo? Quando você voltar lá nos plannerzinhos que você estudou, você vai ver lá que aquilo está grifado. E isso vai puxar da memória de vocês, tá bom? Terminei de estudar o assunto, como é que eu me sinto após ter estudado? Como é que eu me sinto? Ih, teve nada. Ih, deu para levar. Estou satisfeito. Poxa, assunto fácil. Ok? Então aqui você marca onde foi. Aqui no caso, eu marquei aqui, ó, o amiguinho aqui marcou o do meio. Não é? Então você faz isso aí, você vai decorar isso aí de forma bem fácil e legal. Ok? Como aproveitar ao máximo, né? Agora uma coisa mais interna de vocês, ó. Leia, ouça e resolva o material antecipadamente. Pesquise outras fontes sobre o conteúdo proposto. Assista a aula principal. Tire suas dúvidas. Responda as questões. Fez a simplificação. Pronto. Você entendeu aquele assunto. Ok? São muitas disciplinas, eu sei. Mas quando você faz o plano, é por isso que eu coloquei ele assim, ó. Por isso que eu coloquei ele assim. Aqui está todas as disciplinas que você vai estudar durante a semana e cada tópicozinho que você vai estudar durante a semana. Ok? Como vocês sabem, né? Sempre tem Química 1, Química 2, Física 1, Física 2, Matemática 1, 2, 3, né? Aí tá tudo separadinho aqui, ó. Joia? Uma dica que eu acredito que vale para todos os professores, certo? Acredito que não é só para o pessoal de Química, nem só comigo. É que vocês receberam o cronograma de todas as matérias do projeto de interação. Todos os professores, acredito eu, se organizaram para que os assuntos sejam dados de forma progressiva, tá ok? Não adianta você querer estudar estequiometria sem antes você ter visto balanceamento, certo? Isso é que está sendo, o pessoal está se fazendo um reboliço em relação a isso, porque algumas pessoas estão utilizando o Descomplica e falaram até o pessoal que eu estou fazendo a tutoria deles, que eles simplesmente estão olhando materiais aleatórios. Isso não é interessante, certo? Os materiais são progressivos. Um material depende do outro para você entender. Um assunto depende do outro. Tá ok? O assunto que eu estou ensinando a vocês, que eu vou começar vocês agora com química inorgânica, eu preciso que vocês saibam de ligações químicas. Por isso que antes eu vou dar ligações químicas. E para você mais na frente entender equilíbrio químico, propriedades coligativas, você vai ter que saber o que é um composto inorgânico. Se ele reage, se ele não reage.
Então eu não posso dar a vocês equilíbrio químico sem eu dar para vocês química inorgânica. Tá ok? Então cuidado com isso. Se vocês forem estudar em outra fonte de estudo que não é o nosso curso, onde as coisas, os vídeos são todos lá aleatórios, de uma forma que você escolhe estudar, tá ok? Tenta olhar o nosso cronograma do Interação, tá ok? E tenta seguir os conteúdos lá naquela ordem. Joia? Outras dicas, que é mais uma questão pessoal, né? Não estude deitado, certo? Toma cuidado com a postura, sempre sentado, cadeira, mesa, tá ok? Sempre organiza o ambiente que você vai estudar, tira tudo que possa tirar a atenção de você, tá ok? Se concentre, tá ok? Ou coloque uma música clássica ambiental, ou quem gosta de estudar com rock and roll pesado, coloca, mas de preferência um que não tenha letra, certo? Para você não se perder, daqui a pouco você está cantando. Joia? E o melhor de tudo, sempre façam as devidas anotações. Joia? Fazendo dessa forma, eu garanto a vocês que vocês vão evoluir bastante nesses estudos, tá bom? Olhem essas ferramentas que eu falei para vocês se concentrarem durante esse tempo que vai ficar em casa sozinho, estudando sozinho, tá ok? E mais uma vez repetindo, pela terceira vez, como é que você deve estudar o meu material? Como é que você deve estudar para química inorgânica? Primeiro, leia, ouça e resolva o material antecipadamente. Se só tiver para ler, leia. Se tiver só para ouvir, ouça. Se tiver só para resolver, ouça. Se tiver para ler e ouvir, leia e ouça. Tá ok? Sempre antes de você assistir a aula. Interessou a aula? Gostou daquilo? Poxa, que massa! Então vai lá e pesquisa outras fontes. Pesquisa outras fontes, né? Pode vir não. Certo? Olha a aula principal. Por quê? Mas professor, eu já assisti tanta aula, para que eu vou assistir a principal? Porque o material foi elaborado por mim. O cronograma foi feito pelos professores que estão aqui. Então, talvez você assistir na aula principal, você se situe naquilo que está sendo colocado. Tá ok? Tire suas dúvidas lá. Posta lá no YouTube as suas dúvidas. De preferência, não fala em box a dúvida. Por quê? Porque pode ser uma dúvida de muitas pessoas. Certo? Então você postando lá no YouTube, eu vou lhe responder. E qualquer outra pessoa que tenha a mesma dúvida, a resposta vai estar lá. Mas quer tirar a dúvida em box? Pode mandar em box também. Sem problema. Tá joia? Resolvam as questões. Leiam as questões direitinho, resolva. E depois, faz lá o resuminho de vocês. Faz o mapinha mental. Faz o flashcard. Faz o resumo. Tá joia? Eu já vi que algumas fichas de alguns professores já é um resumo. Tem alguns professores que fazem e colocam um assunto que é extenso, enorme, e colocam em uma folhinha só. Eu não faço isso, ok? Eu tento colocar meu material resumido, mas não tão resumido, certo? Porque, como eu falei, o Enem não é mais você decorar as coisas. Você tem que entender de onde aquelas coisas vêm. A maioria das questões não é questão de o que é isso, o que é aquilo. São questões que vocês vão ter que pensar, argumentar, tentar achar o argumento que justifique aquilo que a questão está falando. Tá ok? Então eu não acho legal fazer resumo da coisinha da boquinha de vocês, não. Quem vai fazer o resumo é vocês, tá joia? Mas quando vocês fizerem esse resumo, vocês já vão ter lido uma outra coisa maior, certo? Essa coisa maior que vocês vão ter lido é o que vai clarear a mente de vocês, e o resumo de vocês vai ser para vocês lembrarem daquela coisa maior. Não é a sua fonte de estudo. Ok, pessoal? Então, essa semana começamos. Acredito que amanhã ou quinta eu já esteja postando o primeiro vídeo sobre química inorgânica. Até a próxima. Tchau.